Fala, meu povo, coraçãozinho tá acelerado? Tá pronto para mudar de vida? Tá pronto para brilhar na sua prova? Porque hoje é a revisão para a SEMAD Goiás de Direito Administrativo. Antes de tudo, você vai lá no Instagram e seguir o professor, né? Dá essa moralzinha pro professor aí. Vamos começar falando o seguinte: eu tentei, vou assumir, procurar questões de direito administrativo difíceis para ser mais de Goiás. Mas não existe. Não existe. Quem estudou com soma vai ficar, professor, sério, tu tá gastando meu tempo com isso? Então o professor trouxe questões aqui para a gente revisar, para a gente brilhar, tratar de outros assuntos, né? E, na verdade, os mesmos assuntos da prova, mas explicar de uma forma bem didática para você levar para a sua prova. Então vamos lá? IBFC, Polícia Civil da Bahia, escrivão da Polícia Civil, prova de nível superior. No que diz respeito às autarquias no direito brasileiro, analise as alternativas abaixo e assinale a que não traz uma característica das autarquias. Então, estamos procurando aqui uma exceção. Sujeita-se ao controle ou tutela administrativa. Todas as entidades sujeitas. Todas da administração indireta. Ok. Possui personalidade jurídica pública. Perfeito? Veja bem, quando estamos falando de empresa, de autarquia e fundação pública de direito público, todas essas são necessariamente criadas por lei. Por isso que elas são de direito público. Ao contrário, seria uma fundação pública de direito privado, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. Essas três são autorizadas por lei. Perfeito? Não são criadas, são autorizadas. Aí a lei autoriza, pega os papeizinhos, leva no cartório, igualzinho uma empresa comum. Igualzinho uma empresa comum. Perfeito? E isso a gente já corta. Meu Deus do céu, o professor fez bagunça aqui. Isso a gente já corta a letra C também, que somente por lei específica poderá ser criada. Ok e ok. Possui capacidade de auto-administração. Perfeito. Perfeito. Por quê? Porque cabe a uma autarquia gerir os seus meios sem uma ingerência política. Apesar de haver um controle político mínimo, nós precisamos de uma autoadministração para que essa autarquia possa fazer o que precisa ser feito. Ou você imagina uma Anvisa sem autoadministração? Um INSS sem autoadministração? Não existe isso, não existe. Então, possuem sim autoadministração. Sobrou a última. Surgem a partir de uma desconcentração administrativa. Errado, gente. Desconcentração diz respeito a órgão, ao mesma PJ. Então, professor, se não surge a partir de uma desconcentração administrativa, que é o quê? A Presidência da República tem uma desconcentração em ministérios. Os ministérios têm uma desconcentração em secretarias. As secretarias, uma desconcentração em departamentos. Os departamentos em divisões. Tudo isso é uma desconcentração, ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica. O que acontece na autarquia é a chamada descentralização por outorga. Que acontecerá por lei, por prazo indeterminado
e delega a titularidade. Ou seja, a partir de agora esse pepino é seu. Tanto a titularidade quanto o exercício dessa função é sua. A Anvisa tem a titularidade de cuidar da saúde, da vigilância sanitária, do SUS, parte do SUS. Perfeito? Bora! Nossa resposta é a letra E. IBFC 2020, soldado. Acerca das disposições da Constituição Federal de 1988 sobre a administração pública e para os servidores públicos, assinale a alternativa incorreta. Queremos a incorreta. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei perfeito. Isso está lá na Constituição Federal. O que vai acontecer? O brasileiro requisitos previstos em lei. Estrangeiros, requisitos previstos em lei, mais lei específica sobre. Perfeito? A investidura num cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo e emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações em comissão, declaradas em lei de livre nomeação e exoneração. Perfeito. O acesso a cargo e empregos públicos depende de lei. A exceção ficará a cargo dos cargos em comissão. São cargos de livre nomeação e exoneração. Vamos dar uma passadinha em atos administrativos para lembrar que o ato de nomeação e de exoneração destes cargos não precisa ser motivado. Então pense, eu vou nomear o professor Bruno para ser meu assessor especial. Beleza. O professor Bruno não precisa ser da administração pública, ele pode ser um cantor. É o assessor que eu quero. E aí eu cansei do Bruno. Eu vou e exonero o Bruno. Eu não preciso motivar o porquê que eu exonerei o Bruno. Mas agora pense o seguinte. Eu não preciso dar o motivo, mas eu motivei. Falei que estou exonerando o Bruno porque o Bruno não vinha ao serviço. E Bruno vai e prova que ele vinha sim ao serviço. Veja, eu dei um motivo para a exoneração que não existe. Pelo fato do meu motivo não existir, o meu ato de exoneração ele é anulado. Ele poderá ser anulado na justiça. Você entende? Que se eu não desse nenhum, não podia ser anulado, mas como eu dei e é mentira, ele é anulado. Então você tem que prestar atenção na teoria dos motivos determinantes. E essa questão está corretíssima. Vale lembrar que comissão é livre nomeação e exoneração e função de confiança também. A diferença é que a função de confiança só servidor efetivo. Ou seja, se eu quero uma função de confiança, eu tenho que designar um servidor concursado. Agora, cargo em comissão pode ser qualquer um. Lembrando que a lei prevê um percentual mínimo de servidores efetivos em cargos em comissão. Perfeito? Bora. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Perfeito. Né? Um direito constitucional, uma garantia constitucional. A Constituição estipula um teto para a remuneração e o subsídio de ocupantes de cargos em funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, mas não para os membros de qualquer poder da União, dos Estados, Distrito Federal e Município, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes públicos. Errado. Todo e qualquer agente público sujeita-se ao teto remuneratório, que é o teto dos nossos que é o salário dos nossos queridos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a Constituição ela traz de forma escalonada o percentual que cada ente federativo pode pagar aos seus servidores com base no subsídio dos servidores do STF, dos ministros do STF, ok? E isso vale
inclusive para deputados. Então, o que os deputados e senadores fazem? Aumentam o subsídio dos ministros do STF para poder ter os seus aumentados. Perfeito? Então, essa é a nossa questão incorreta. Bora. No que se refere aos poderes administrativos, assinale a alternativa incorreta mais uma vez. A criação de órgãos e cargos só é feita mediante lei, na qual são definidas as atribuições de cada um. A lei também estabelece uma relação de coordenação e subordinação, onde se faz presente a possibilidade do exercício do poder hierárquico. Perfeito. Toda e qualquer mudança na estrutura administrativa que crie cargos ou crie órgãos depende de lei. Ela dependerá de lei. Tanto é que uma das vedações para os decretos do presidente da República, os decretos regulamentares, né, o poder normativo, é justamente não interferir, não criar nem extinguir órgãos. Então você tem que ficar de olho nisso. Somente lei cria cargos e órgãos. E de fato o poder hierárquico ele precisa se basear em algo. Então ele se baseia na lei. Eu estou te falando que essa prova tá mamão com açúcar. Todo e qualquer ato administrativo deve estar em conformidade com o direito, e em muitos casos a conveniência e a oportunidade de se praticar determinado ato já foram valoradas pelo legislador, não havendo margem de escolha ao administrador, sendo essa a hipótese do ato vinculado, onde o comportamento do agente público já foi previamente delimitado, regrado por lei. O que essa questão está querendo que você saiba é a diferença dos poderes vinculados discricionário. A diferença é que no poder vinculado, o agente público somente fará aquilo que a lei manda que ele faça. Enquanto no poder discricionário, há aí uma valorização, né, uma análise de conveniência e oportunidade do agente político ou do agente público. Perfeito? De fato, quando estamos falando de poder vinculado, estamos falando em um fato em que a lei já decidiu como o agente público deve agir. Então, a ele cabe agir e não decidir como agir. Um exemplo claro a gente pode falar na punição de um servidor público. Quando você, como chefe, fica sabendo que algum servidor público cometeu uma infração, você tem que punir, é vinculado. Mas você pode escolher a punição, fazer um critério valorativo. Vai ser 10 dias de suspensão, 11 dias, 13 dias, 30 dias. Aí entra a sua discricionariedade. Perfeito? Bora! De maneira geral, é possível afirmar que o poder de polícia é uma atividade administrativa consistente em intervir no exercício de direitos e liberdades individuais, sem impor restrições para que o interesse particular não cause prejuízo ao interesse público. Corresponde a uma importante medida à disposição da administração e que, dessa forma, quando houver oportunidade, deve ser usada e não pode ser considerado como uma simples faculdade, pois é realmente um dever do administrador. Gente, olha só. Presta atenção. O que essa questão está falando? Ela acertou tudo, menos aqui. Sem impor restrições. Na verdade, o poder de polícia, ele, além de você criar situações, você pode impor restrições. Ou você pode sair dirigindo bêbado por aí. Pode. Infelizmente, você não pode, ou felizmente. Mas aqui no tempo você não pode, brother. Não faça. Perfeito? Esse é o nível de questão da EBFC. Eu tô tentando trazer questão difícil. Sobrou a D. O regulamento é um ato normativo secundário e derivado, pois que sua existência depende da existência de um outro ato normativo, qual seja a lei. Sua missão é de maneira subalterna à lei, complementar o seu conteúdo e de alguma forma pode inovar a esfera jurídica. O regulamento não pode criar direitos e obrigações sob pena de violar o princípio da legalidade constante na Constituição Federal. O que é o poder normativo? A possibilidade de, por meio de decreto, você regulamentar o exercício de alguma lei. Tem a lei o Estatuto de Desarmamento, tem um decreto que regula. Mas o decreto não vai poder dar porte de arma para todo mundo. Graças a Deus. Como teve muita gente que quis.
Por quê? Porque o decreto que vai exercer este poder regulamentar, ele não pode criar direitos. Ele pode regulamentar. Olha, quanto tempo vai ser de psicotécnico? A lei fala, precisa de um psicotécnico. Aí o decreto, quanto tempo? Precisa de horas de tiro. Aí o decreto, quantos tiros? Agora, o decreto não pode vir aqui e falar assim, que feito isso tudo, vai ter porte de arma. Entende? Ele regulamenta, ele completa a lei. Mas para ele completar a lei, ele precisa basear-se em algo. A lei. E por isso a gente diz que ele é secundário ou derivado. Bora. Acerca dos atos administrativos, analise as alternativas e D, V e F. A. O elemento finalidade do ato administrativo é o resultado que a administração quer alcançar com a prática do ato. O elemento forma do ato administrativo é o efeito jurídico imediato que o ato produz. O elemento motivo do ato administrativo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo. Vamos lá. O elemento finalidade do ato administrativo é o resultado que a administração quer alcançar. Perfeito. E qual que é a finalidade do ato administrativo, ou de qualquer ato administrativo? O interesse público. Sempre será o interesse público. Perfeito? Bora. O elemento forma do ato administrativo é o efeito jurídico imediato que o ato produz. Vamos lá. Forma. Vamos pegar aqui uma declaração. Você precisa pegar uma declaração lá na Receita Federal de que você não tem débitos. O que é essa declaração? É a forma do objeto. O conteúdo é outra coisa. Mas a forma é declaração, é o decreto, é a multa, é a portaria. Entendeu? É o documento. Vamos ser bem sinceros, é o documento. Tu pega assim, é o documento. Nome do documento. Qual que é o nome do documento? Tal, é a forma. Mas nem sempre é o documento. Lembre-se que um apito de um agente do Detran é a forma de um ato. Por quê? Porque ele vai escrever um papelzinho, um decreto mostrando para você pode passar porque o sinal está vermelho, tá sem funcionar? Não. Tanto é que se você passar no sinal, o Detran falar para você passar no sinal e você chegar à multa, ele é a autoridade. Aí você entra com recurso. Tanto que se você for ver, quando um policial, alguém fazendo uma escolta, te pede para passar, ele fica na frente do pardal. Por quê? Porque aí, quando vier a multa, ele vai estar lá. Ó. E às vezes a multa nem chega justamente por conta disso. Perfeito? Então, a forma é um documento. É o nome do documento, mas nem sempre é só um documento. Pode ser sonoro. Pare. Continue. Perfeito? Bora. Falso. Verdadeiro e falso. O elemento motivo do ato administrativo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento para o ato administrativo. Perfeito. Vamos lá. Multa. Você tomou a multa. Vamos... Código de Trânsito Brasileiro. Você furou o sinal vermelho. Pressuposto de fato. Pressuposto de direito. O de fato é o quê? Furou o sinal. E de direito, o artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro. Veja, temos então o motivo de você ter tomado aquela multa. O pressuposto de fato, ele furou o sinal. E com base em que você vai multar? No pressuposto de direito, o artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro. Perfeito? Bora. Ficou VFV, letra B.
IBFC 2013, analista de promotoria. Caso um veículo oficial do Ministério Público do Estado de São Paulo, conduzido por um motorista a serviço da Subprocuradoria-Geral de Justiça, envolveu-se em um acidente de trânsito causando dano a terceiro. Na ação de indenização proposta pela vítima, deverá figurar no polo passivo da demanda, ou seja, polo passivo é quem? Quem fez a burrada. Então, você está andando ali, né? Bater no seu carro e alguém precisa pagar. Beleza, um servidor público bateu no meu carro. Todo mundo tem medo disso, né? Porque envolve perícia, aquele inferno. Um servidor público bateu no meu carro. Eu quero saber quem vai me pagar. Contra quem eu ajuizo essa ação? Lembrando que é um veículo do Ministério Público de São Paulo que estava a serviço da Subprocuradoria-Geral de Justiça. O Estado de São Paulo, o Procurador-Geral de Justiça, a Procuradoria-Geral de Justiça, o Ministério Público do Estado de São Paulo ou a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Essa questão foi uma questão mais ou menos, sabe? Eu não vou falar, questão difícil, mas ela envolve um conhecimentinho. Vamos lá. Quando de uma ação comissiva, ou seja, algo que não foi omissão, temos a responsabilidade civil objetiva do Estado. Ou seja, o Estado responderá pelo dano causado pelo seu agente, independentemente de dolo ou culpa. O que isso quer dizer? O Estado vai pagar independentemente se o cara quis bater, ele é louco, quis bater no seu carro, ou se ele teve imperícia, ou se ele foi imprudente, ou se ele foi negligente. Eu, como cidadão, não quero saber. O que eu quero saber é alguém dirigindo a viatura do Estado bateu no meu carro. Bateu no meu carro. Então temos a responsabilidade civil objetiva. Perfeito? O Estado responde objetivamente. E aí entra um negocinho que eu achei legal. Por quê? Porque a questão colocou vários itens. Seguinte, ainda que você saiba que é uma responsabilidade civil objetiva, quem é que vai estar no polo passivo? Aí você vai ter que voltar, meu querido, lá na nossa aula 01 de organização administrativa, para lembrar que órgãos não têm personalidade jurídica, exceto os órgãos independentes, que estão previstos na Constituição. TCU, MPU, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, o que não é o caso do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ou seja, se ele não tem personalidade jurídica, o MP pode responder? Não. A Subprocuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que é um órgão do MP, pode responder? Muito menos. E se a gente sabe que é o Estado que responde de maneira objetiva, quem vai responder? O Estado de São Paulo. Ou seja, ainda que você soubesse, ainda que você tivesse o conhecimento da responsabilidade civil objetiva, se você não conhecesse a aula 01, meu querido, tu mamava. Não é? Um abraço para você. Última questãozinha para a gente ir para casa. Sobre as causas excludentes de responsabilidade do Estado, analise os itens a seguir. Ou seja, causas excludentes de responsabilidade do Estado. O que isso quer dizer, meu querido, minha querida, meu cheiroso e meu tudo de bom? Isso quer dizer que, em determinados casos, as chamadas causas excludentes, o Estado não vai responder. Ou seja, alguém só teve a culpa. Tanto eu quanto o agente tivemos culpas. Ou seja, eu furei o sinal vermelho e ele achou que podia. Isso são as chamadas causas excludentes. Vem cá que eu esqueci de falar uma coisa com você na nossa revisão que a gente tem tempo. O Estado, ele responde objetivamente. O agente público, ele responde subjetivamente.
mediante ação de regresso. Outro ponto. O próprio agente público nunca estará no polo passivo de uma ação colocada pelo cidadão contra o Estado. É sempre o Estado, porque o agente público está agindo em nome do Estado. Aí depois o Estado cobra do funcionário dele. E aí temos a responsabilidade subjetiva, que aí o agente público vai ter que falar, provar se agiu com dolo ou se com culpa. Perfeito? Bora voltar agora para situações em que o Estado não tem que pagar. Caso seja verificado, no caso concreto, culpa concorrente, o Estado não tem o dever de indenizar a vítima. Vamos lá. Aqui nós veremos uma técnica de prova também. Culpa concorrente, ou seja, os dois tiveram culpa. Se os dois tiveram culpa, o prejuízo vai ser dividido. Não é que o Estado não vai pagar, o Estado também teve culpa. Agora, se for uma excludente total, absoluta, culpa de terceiro, ou seja, eu freiei do nada, ou eu furei o sinal vermelho, por isso que o funcionário público me bateu, aí o Estado não vai pagar. Por quê? Porque a culpa foi só minha. Agora, se a culpa foi tão minha quanto do servidor público, aí vai rolar um 50-50, né? Sabe quando você desce o carro e fala, cada um paga o seu, cada um paga o seu. É mais ou menos isso. Então não há que se falar aqui no Estado não indenizar. Ah, professor, cadê a técnica de prova? Vamos supor que você tenha certeza disso. A certeza, ok? Que a 1 é falsa. O que você vai fazer? Cortar todas que não tem 1. Todas que tem a 1 como correta, na verdade. 1 como correta, 1 como correta, 1 como correta. Sobrou só a B. E adivinha qual é a resposta correta? A B. Isso aqui tu poupou 5 minutos e várias dúvidas. Então, sempre quando você for resolver sua prova e você tiver certeza de algo, você já risca todas que não aparecem. Perfeito? Vamos lá. Mesmo nos casos de força maior, ante a existência de omissão do Estado na realização de serviço, este poderá ser responsabilizado. Gente, o que é um caso de força maior? É um caso que o Estado ele não tinha como prever. Não tinha como prever. Mas, se não tinha como prever, o Estado eles tinha que estar ciente deste fato. É o caso que não tinha como o Estado prever que ia chover muito. Mas o bueiro estava entupido. E se se o bueiro não entupido estivesse, teria dado tudo certo. Então, este poderá sim ser responsabilizado nos casos de força maior, desde que haja uma omissão do Estado. Vamos lá. O nexo de causalidade é fundamento para a responsabilidade civil do Estado. Não sendo verificada a sua existência, não caberá indenização pelo ente público. Olha só, o nexo é o que liga o agente ao dano. Perfeito? Veja bem, se o agente não teve culpa, eu furei o sinal vermelho, existe um nexo entre a conduta do agente e o dano? Não. Não existe. Se não existe nexo, não tem responsabilidade. Por quê? Porque não há nada que ligue a conduta do agente ao dano que eu tive. O fato dele ser só agente não exime a minha culpa. Então, de fato, o nexo é justamente o fundamento para a responsabilidade civil do Estado. Não sendo verificada a sua existência, não cabe indenização. Força maior é um resultado imprevisível observado a partir de um caso concreto. Perfeito, perfeito, perfeito. Sobrando assim a alternativa que nós já sabíamos qual era, a letra B. Meu querido, minha querida, meu cheiroso, meu tudo de bom. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar, né? Vamos ser sinceros. Deve ser tranquila, vá com calma, vá com paz, sabe? Vá confiando no seu estudo. Eu estudei,
Eu sei que eu estudei. Eu sei o quanto me esforcei. E sei que serei recompensado por isso. Meu pai é complicado. Meu pai, eu pedia para ele orar por mim toda a prova que eu ia. Eu ficava perguntando, pai, você é amigo ou inimigo? Porque o pai orava, né? Crente, né? Crente faz aqui a imposição de mãos. Senhor Deus, abençoe Gabriel nessa prova, proporcionalmente ao estudo dele. Eu falei, ô pai, faz com que ele não esqueça aquilo que ele estudou. Eu fico, ô pai, pode ser um pouquinho a mais, pô. Não é proporcionalmente ao estudo dele. Que isso? Tá do lado de quem? Pois é, acontecia. Então, meu querido, vá com calma, vá com fé, né? Apegue-se, seja feliz. É uma prova importante da sua vida, mas não é a última prova da sua vida. Você não vai morrer se não der certo. Você vai ser muito feliz se der certo. Eu espero que você seja muito feliz. Mas calma, cara, calma. Não vai desesperado. Não vai ser a última prova da sua vida. Perfeito? Então, um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.